Olá pessoal, bom dia a todos. Aqui nós vamos começar, vamos dar início a mais uma aula de história. Nós vamos continuar falando um pouco sobre a questão da Idade Média. Já chegamos a ver em aulas anteriores como que se deu o processo de transição, na verdade, da Idade Antiga, da Antiguidade para a Idade Média, principalmente no continente europeu. Nós vimos que fatores como a queda do Império Romano, Império Romano do Ocidente, a queda de Roma, vamos dizer assim, foi um fator decisivo, foi um fator determinante para que houvesse essa transição. Saíssemos da Idade Antiga, da Antiguidade, para entrarmos na Idade Média. E uma das características marcantes da Idade Média no continente europeu foi justamente a questão do feudalismo, vamos dizer, a introdução de do sistema feudalista como um sistema que começou a, digamos que, guiar, dar a direção, vamos dizer, da sociedade, da época medieval. E entre algumas características do feudalismo que nós chegamos a ver, era justamente a questão da mistura, de costumes, de hábitos que eram da época do Império Romano, juntando com hábitos e costumes de povos que acabaram ocupando o lugar dos romanos, dos povos considerados bárbaros, vamos dizer assim. Só que assim, pessoal, se atentem a um detalhe importante quando nós falarmos de Idade Média, é que esse sistema feudal não significa que foi o único modelo de Idade Média existente. Existiram outros modelos medievais, outras sociedades medievais, com características bem distintas da que aconteceu no continente europeu, na Europa Ocidental, vamos dizer assim. Existiram outras culturas, existiram outras atividades, outros modos de vida nesse período que nós vamos compreender e que nós vamos entender como Idade Média. Por exemplo, existiram a cultura bizantina, existiu a cultura árabe, que é um próximo tema que iremos ver. Existiu também, mais além disso, existiu a cultura medieval do oriental, do extremo oriente, a cultura medieval japonesa, que tem em si algumas características semelhantes com a europeia, vamos dizer assim. Mas vamos focar hoje, vamos ter o nosso foco no estudo, na ideia do Império Bizantino, que era basicamente o Império Romano do Oriente, o império, a parte oriental do Império Romano como um todo. O Império Bizantino ele vai ter sua capital na cidade de Constantinopla, que era uma antiga colônia grega, chamada Bizâncio, e que existe hoje, mais com o nome de Istambul. Hoje é uma das principais cidades da Turquia. Geograficamente falando, ela é uma cidade bastante estratégica. Vamos dizer que ela é a única cidade presente em 2 continentes. Nós temos ali partes de Istambul presente no território, no continente europeu, e partes de Istambul presente no território asiático, certo? É uma cidade estratégica porque ela pode ser utilizada tanto militarmente, ela pode ser utilizada com acesso, entre continentes, ela foi, na verdade, muito utilizada como uma importante rota comercial. Era um importante ponto de encontro de comerciantes de rotas de comércio que vinham do Oriente e adentravam rumo ao Ocidente, rumo ao continente europeu. Diferentemente da Idade Média na Europa, a Idade Média bizantina ela foi marcada pelo comércio ativo. Se na Idade Média dos europeus ocidentais
o feudalismo fez com que as atividades comerciais, as atividades urbanas caíssem bastante de produção, no lado bizantino, o comércio e a produção agrícola eram sempre ativos e significativos, o que gerava bastante riqueza para a cidade de Constantinopla e para o Império como um todo, né? E diferentemente do lado ocidental, o lado oriental resistiu bastante às chamadas invasões bárbaras, né? Os povos bárbaros que acabaram derrubando a cidade de Roma, que acabaram derrubando o lado ocidental do Império Romano, não conseguiram fazer o mesmo no lado oriental, tanto que a cidade de Constantinopla e o Império Bizantino ainda sobreviveriam aproximadamente mais 1000 anos da queda do Império Romano do Ocidente, da queda de Roma. Roma caiu em 476 depois de Cristo e a cidade de Constantinopla só viria a cair, o Império Bizantino só viria a deixar de existir em 1453, né? Que também foi considerado um evento importante, né? A queda do Império Bizantino vai significar não apenas o fim dele, mas também o fim da própria Idade Média, né? Dando início à Idade Moderna, ok? Em relação, pessoal, à estrutura política do Império Bizantino, né? Anteriormente nós vimos como que eles resistiram, como que eram as características, vamos dizer, sociais, comerciais do Império Bizantino. As características políticas eram bastante centralizadas no poder do imperador. O imperador ele tinha, vamos dizer, que a centralização total dos poderes e não apenas o poder temporal, digamos que o que fazia dele o imperador, né? O imperador bizantino ele também tinha o controle do poder religioso. O Império Bizantino era um império cristão, né? Vamos voltar um pouquinho antes, na época ainda do Império Romano, que no século III vários decretos imperiais acabaram por, digamos que, transformar a então religião cristã, o cristianismo, na religião do império, né? O auge da chegada, vamos dizer, do cristianismo como religião, perdão, do Império Romano foi com o Edito de Milão, né, promulgado por Constantino, imperador romano, que transformou a religião cristã na religião oficial do Império, né? E assim, como os imperadores eles tinham o poder político e também o poder religioso, a essa junção de poderes a gente vai chamar de Césaropapismo, né? Césaropapismo é nada mais do que a junção do poder político de um governante com a junção do poder religioso, todos os dois poderes centrados na mesma figura, né? Nós temos um exemplo hoje de Césaropapismo no mundo moderno, que seria a Rainha da Inglaterra, a Rainha Elizabeth II. Ela não é apenas a chefe de Estado, não é a soberana do Reino Unido, né, da Grã-Bretanha. Ela também é a líder da Igreja Anglicana Romana, que foi uma igreja que surgiu de dissidência da Igreja Católica, que nós vamos ver um pouco mais adiante, né? Ou seja, temos aí um exemplo moderno de Césaropapismo, ok? Dentre todos os imperadores bizantinos, o destaque principal vai ser para o imperador Justiniano. Vamos dizer que foi o imperador mais bem sucedido desse período, né, do período bizantino, e que foi responsável pelos períodos de auge do Império Bizantino, certo? Justiniano ele teve várias conquistas territoriais e ele teve a ideia de tentar reunificar o antigo Império Romano sob seu comando. As conquistas territoriais que ele teve foram bem sucedidas. Ele chegou a conquistar a Península Itálica, chegou a conquistar a Península Ibérica, né, partes do norte da África e praticamente quase que reunificou todo o território do antigo Império Romano, né? Culturalmente falando, juridicamente falando, a importância dele também
é que ele fez, vamos dizer, uma recapitulação do antigo direito romano no século II, vamos dizer, né? Ele recapitulou tudo, ele remodelou tudo, aqueles códigos e normas do antigo Império Romano no chamado Corpus Iuris Civilis, né? Que é o corpo do direito civil, né? São leis básicas que, vamos dizer, em via de regra, permeavam a sociedade bizantina da época, né? Além disso, ele reorganizou os poderes, aumentando ainda mais seus poderes de governante, né? Regulamentou a legislação para que o imperador tivesse mais poderes, né? Houve também o aumento do privilégio para a igreja, né? Para a nobreza, para o clero. Lembrando que a igreja bizantina, o Império Bizantino como um todo, ele era cristão ortodoxo, né? O que seria um segmento ortodoxo? Vamos dizer que é um segmento um tanto quanto mais tradicional, ok? E em detrimento e enquanto na verdade haviam esses privilégios para as classes mais altas, havia a questão da marginalização, né? De colonos e escravos, um aumento significativo de burocracia também, vamos dizer assim, né? Com essa burocracia centralizada nas grandes classes, com o aumento de gastos militares, uma vez que haviam várias expedições, várias campanhas militares para a conquista de território, era necessário um aumento significativo de impostos, né? Só que isso às vezes não foi bem recebido pela população, né? Nem pelas classes que estavam respondendo por esses pagamentos, que gerou revoltas populares, né? Como por exemplo a sedição de Nique, na verdade, sedição de Nique, a revolta Nica, como eles chamam, né? E ao longo do seu governo, Justiniano teve várias tentativas de golpe, né? De derrubada do poder que ele tinha. Muitas delas foram controladas por sua esposa, né? Foram sufocadas pela sua esposa, pela imperatriz Teodora, em especial a revolta de Nike. A revolta de Nike foi bastante controlada por ela e pelo general de confiança do imperador Justiniano, que era o general Belisário, né? Eles controlaram, e essa revolta de Nike, né? seja ela, vamos dizer, teve uma influência significativa das lideranças políticas, que eram também lideranças esportivas, né? Na época do Império Bizantino era muito comum corridas a cavalo, e cada segmento tinha representado por uma cor, né? Só que assim, eles tentaram derrubar Justiniano do poder para que houvesse uma redução de gastos militares e impostos, mas o que não acabou acontecendo, certo? Um outro grande feito do governo Justiniano foi a construção da Hagia Sophia, né, que é a igreja de Santa Sofia. Hoje ela se tornou uma mesquita muçulmana, né, mas é o grande legado do Império Bizantino, uma igreja gigantesca, né, que tem ornamentos, tem decorações, afrescos ainda da época grega, né, foram acrescentados elementos muçulmanos nela, e digamos que disparadamente é o maior legado do Império Bizantino em si, a construção dessa igreja da Hagia Sophia, que vocês vão ver uma imagem dela mais adiante, ok? Pessoal, aqui vocês podem observar a visão tanto interna quanto externa da Hagia Sophia, né, da Catedral de Santa Sofia, de Hagia Sophia. Vocês podem observar que existem 4 minaretes, que são essas torres pontudas ao lado, né? Esses minaretes eles foram acrescentados com a chegada dos muçulmanos, dos turcos otomanos, que transformaram essa catedral. Originalmente ela era uma catedral ortodoxa, cristã ortodoxa, era o local aonde os imperadores bizantinos, desde Justiniano, eram consagrados imperadores, né? Só que com a chegada dos muçulmanos, os turcos otomanos, eles a transformaram numa mesquita islâmica, tanto que a visão interna dela possui bastante ornamentos, bastante elementos característicos do islamismo, né? A Catedral de Santa Sofia hoje ela é um tema de discussão porque desde que a Turquia se tornou uma república,
até meados dos anos 80, 90, e agora também em 2000, esse 2020, a mesquita, a Catedral da Hagia Sofia, ela era um museu para visitação, não era utilizada com fins religiosos. O atual presidente da Turquia revogou essa condição de museu, devolvendo a Hagia Sofia a condição de uma mesquita islâmica, o que vem gerando problemas internacionais, porque Istambul, né, antiga Constantinopla, hoje atual Istambul, ela é a referência principal do mundo cristão ortodoxo. Né? Na cidade de Istambul vive o patriarca, né, o considerado patriarca de Constantinopla, né, que é a principal liderança ortodoxa do mundo. Né? Nós vamos ver que houve uma cisão lá no início dos anos 1000, houve uma separação entre católicos e ortodoxos. E os ortodoxos hoje do mundo inteiro, eles devem obediência, eles têm como líder máximo de sua fé, né, representante de Jesus, vamos dizer assim, aqui na Terra, o patriarca de Alexandria, né, que também era consagrado na Hagia Sofia, que hoje tornou-se um museu muçulmano, que está gerando muito problema, principalmente problemas de relação entre países como Turquia e a Rússia, né? E ainda não sabemos qual vai ser o desfecho dessa situação toda. Pessoal, se vocês observarem bem, aqui nós vamos ter um mapa que vai mostrar como que o Império Bizantino, sob o domínio de Justiniano, alcançou sua máxima extensão, sua máxima expansão, vamos dizer assim, né? E a ideia dele era justamente transformar o Império Bizantino novamente naquele grande Império Romano, naquele antigo Império Romano. Né? Ele chegou a conquistar boa parte das antigas áreas, com exceção ali da região francesa, né? Só que após a morte dele, vamos dizer que os outros governantes, os seus sucessores, não mantiveram força suficiente para manter, né, as conquistas que ele havia realizado. E aí, com a morte de Justiniano, nós vamos começar a observar uma espécie de declínio do Império Bizantino em si, né? Aliado a outros fatores também, como por exemplo, a partir do século VII, né, depois de Cristo, o Império Bizantino tem uma ameaça muito significativa, que vai ser o surgimento dos árabes, da religião muçulmana, né? O avanço árabe nos territórios da Península Arábica, do Oriente Médio, do Norte da África. Esse daí seria um problema bem grande, não somente para o Império Bizantino, mas seria um problema também para os muitos reinos cristãos que existiam ali na Europa Ocidental, né? Que nós vamos ver também mais adiante esses problemas, essas tensões, a princípio de modo religioso, iriam ser o estopim para o surgimento das cruzadas, né? Cruzadas religiosas enviadas tanto pelo Papa quanto pelo próprio líder de Alexandria, de Constantinopla, que teriam a missão de combater os muçulmanos e evitar a expansão dos muçulmanos do islamismo em mais territórios do continente europeu ou do continente da região do Mediterrâneo, ali no norte da África, entre outros. Okay? Após a morte de Justiniano, essa expansão territorial toda alcançada fica ameaçada. E até o fim do Império Bizantino, o Império, territorialmente falando, ele vai perder muito, mas muito tamanho, vai ficar extremamente reduzido. Nós já vimos bem por alto, vamos dizer, a questão da religião no Império Bizantino, né? Como já havia falado para vocês, o Império Bizantino ele tinha como vertente o cristianismo, mas numa vertente um tanto quanto ortodoxa, vamos dizer assim, né? Alguns valores, alguns dogmas eram bastante diferentes, por exemplo, dos dogmas e valores comuns aos católicos romanos, né? Por exemplo, o catolicismo romano, ele preza bastante nos seus sacramentos, nos seus dogmas, a questão do uso do latim. Na época da Idade Média isso era muito forte, né? O latim era um idioma que era utilizado apenas pelos membros do clero,
né, pelos membros mais altos do, do grupo religioso da Igreja Católica, né? Só que no lado bizantino, o latim ele perde muita influência, né? Nós vamos ter influência significativa de valores orientais, valores ali do Oriente Médio, de valores de origem árabe, de valores gregos, né? Principalmente de valores gregos. O grego, por si só, o idioma grego, ele passa a se tornar a língua oficial do Império a partir do século VII depois de Cristo. Eles ainda haviam alguns resquícios de latim pelo fato de serem ainda assim parte do Império Romano. Mas a partir do século VII isso muda, né? O Império Bizantino ganha uma nova personalidade e o grego passa a ser o idioma do Império Bizantino, né? Algumas diferenças bem clássicas, bem significativas em relação a dogmas da igreja católica, por exemplo, né? Os bizantinos eles eram monofisistas, né? Eles tinham apenas, em relação, por exemplo, à questão da natureza divina de Cristo, eles tinham apenas essa questão. Cristo havia apenas a natureza divina, né? Diferentemente dos católicos apostólicos romanos, né, eles não acreditavam, eles negavam a Santíssima Trindade. Eles acreditavam apenas em uma única natureza divina de Cristo, né? Não havia aquela questão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos dizer assim, né? E os bizantinos, em via de regra, eles eram iconoclastas. Eles não adoravam, não materializavam imagens para fins de adoração, de veneração, né? O que gerou problemas, por exemplo, com a igreja em Roma, né? Que é uma igreja, de certo modo, que preza pela questão da representação de imagens, né? Como representação de santos, de pessoas importantes, né? Do próprio Cristo, vamos dizer, como representado em imagens, né? Essas questões, né, que para a Igreja Católica eram consideradas como heresias, vão gerar aumento de tensão, não só religiosa, mas política também. Lembra vocês que o imperador bizantino não era apenas o chefe político, ele também era o chefe espiritual, né? Essas tensões elas vão se tornar tão drásticas que em 1054 de fato acontece a primeira grande divisão no mundo cristão, né, da história. Em 1054 nós vamos ter o chamado Cisma do Oriente, né, onde a igreja cristã ela se divide em dois segmentos. Nós vamos ter ainda a Igreja Católica Apostólica Romana, que vai ter a sua liderança principal na pessoa do Papa, né, que reside em Roma. E agora nós vamos ter a Igreja Cristã Ortodoxa, né, que vai manter esses valores que nós vimos aí acima, e vai ter como liderança principal o patriarca de Constantinopla, né? Só a critério de curiosidade, nós vamos ver aqui, vamos observar o atual patriarca de Constantinopla, né? Quem seria, na verdade, o atual patriarca de Constantinopla, que hoje é Bartolomeu I de Constantinopla, né? Vamos dizer que ele é o líder máximo da fé ortodoxa no mundo, né? Assim como o Papa Francisco é o líder máximo da Igreja católica, né, apostólica romana, Bartolomeu I, que vive na cidade de Istambul, né, é o patriarca de Constantinopla, é a liderança máxima do mundo cristão ortodoxo, né? Aonde que temos maiores grupos de cristãos ortodoxos? Em alguns países ali próximos do Oriente Médio, né? Em bastante países, né, do leste europeu, por exemplo, a Rússia disparadamente é o maior país ortodoxo do mundo. Vamos dizer que a maioria da população russa professa a fé cristã ortodoxa, né? E na estrutura de hierarquia nós vamos ter, se não me engano, 7 patriarcas, sendo que o principal deles será o patriarca de Constantinopla, que vai acabar coordenando e liderando a fé ortodoxa no mundo inteiro, ok?
Por fim, gente, para finalizar essa fala sobre o Império Bizantino, como já havíamos dito também anteriormente, o Império Bizantino, após a morte do Imperador Justiniano, perde um pouco de força, perde um pouco de influência, né? Disputas internas, tal como aconteceu no Império Romano Ocidental, no Império Romano Oriental ou Império Bizantino, disputas internas acabaram por enfraquecer, né, a força política militar do Império Bizantino, né, aliados também a outros fatores, né. A partir do século VII e do século VIII, por exemplo, começam a surgir invasões dos povos bárbaros na região do Império Bizantino, né? Principalmente quando tratamos de invasões bárbaras no Império Bizantino, invasões de hunos, invasões de povos asiáticos, de partos, invasões de povos asiáticos e invasão principalmente de tártaros e mongóis, né? Os mongóis eles chegam a invadir o Império, a cidade de Constantinopla, né? O Império Bizantino em si. E a partir do século VIII nós vamos ter o avanço militar dos árabes, né? Os árabes unificados agora sob a bandeira do islamismo, né? Sob a liderança do islamismo, os árabes também invadem e naqueles territórios todos que nós vimos que Justiniano tomou, eles acabam sendo perdidos para os árabes. Os árabes conquistam basicamente toda a região do norte da África, né, e chegam a conquistar até a região da Península Ibérica como um todo, né. O avanço árabe é muito rápido e vamos dizer que toma por completo quase toda a região que havia sido conquistada pelo imperador Justiniano, né? E para piorar um pouco mais a situação, a partir do século XI, do século XIII, pelo fato de que os árabes eram considerados infiéis pelos cristãos, né? O Papa ele começa a incentivar campanhas militares para chegar principalmente na região da Terra Santa, né? Da região de Jerusalém. Os árabes tomam a cidade de Jerusalém para si, né? E aí começam a fazer medidas de evitar que cristãos, que pessoas cristãs entrassem na cidade de Jerusalém para visitar os locais sagrados. Afinal de contas, Jerusalém é uma cidade santa, sagrada, vamos dizer assim, para os cristãos, pois lá, segundo a tradição, Jesus Cristo havia sido morto, crucificado, Jesus Cristo havia ressuscitado, né? E assim, tem um peso significativo para a fé cristã. E para manter esse fluxo de cristãos indo até a cidade de Jerusalém, reinos europeus ocidentais, a Igreja Católica, ela começa a organizar cruzadas, né, intervenções militares a fim de recuperar, vamos dizer assim, o controle da cidade de Jerusalém. Só que assim, as primeiras cruzadas, elas, além de terem o objetivo de atacar os muçulmanos, elas acabavam mirando, por exemplo, na cidade de Constantinopla, né? A cidade de Constantinopla também foi alvo das cruzadas cristãs. Mas aí você pergunta, mas eles também são cristãos? Mas lembra lá em cima, se vocês observarem bem, os bizantinos eram considerados como hereges pelos católicos. Não eram verdadeiramente cristãos. O que, de acordo com a mentalidade da época, dos papas da época, era necessário que a cidade fosse punida por conta dessa infidelidade que ela tinha, né? E isso fez com que ela se tornasse alvo, vamos dizer assim, das cruzadas religiosas. Até o século XIV, o Império Bizantino lhe perde muito território. Ele vai se reduzir apenas à região da cidade de Constantinopla e algumas partes da Grécia e da Turquia de hoje, né? Só que muito enfraquecido, muito prejudicado por disputas, muito prejudicado pela questão da crise, da decadência social deles, né? Da queda de produção, etc. O que faz com que eles se tornem presa fácil para outros povos, né? E até que chegamos então
no ano de 1453, onde os turcos otomanos, né, liderados pelo sultão Mohammed II ou Mehmed II, tomam a cidade de Constantinopla, né? A cidade de Constantinopla acaba caindo em 1453 e, como já havia dito para vocês anteriormente, isso daí marcaria também o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, ok? Bom, gente, essa foi a nossa aula sobre o Império Bizantino. Espero que vocês vejam todo o conteúdo, né? Logo vou mandar os exercícios relacionados a essa aula para vocês façam, e quando vocês retornarem na próxima semana, agora nós vamos corrigir todas essas atividades, ok? Um forte abraço a todos e que todos possam ter um bom dia.